eu quero falar hoje sobre a cultura da honra. E eu quero aproveitar essa palavra para oferecer esse culto em ação de graças pela vida da mulher mais bonita do planeta para mim, que é a minha esposa, que está completando hoje mais um ano de vida. Glória a Deus. Eu não vou dizer quantos anos ela está fazendo, mas parece que está completando uns 27, 28. E eu quero oferecer esse culto e ação de graças pela vida da minha esposa, e quero aproveitar essa ocasião para falar sobre a honra. Outro dia, um amigo assim, muito amado, pastor Nazareno, lá de Capanema, da Igreja Mensagem de Paz, me ligou chorando, porque o pastor dele havia falecido. E ele gostava de nadar todos os dias antes de ir para o trabalho. Pastor Fernando Carvalho, lá nos Estados Unidos, ele pastoreia uma igreja lá, e eles têm uma igreja aqui em Capanema também. E ele teve assim, foi o que eles me disseram, uma espécie de um mal súbito, e realmente ali se afogou e faleceu. E quando o pastor Nazareno me ligou pedindo oração e abrindo assim o coração, desabafando, eu estava lá em São Luís, estava numa conferência de pastores e líderes, e o meu pastor estava assim na minha frente. Meu pastor Joaquim Neto, ele tem pouco mais de 60 anos, mas alguém assim, cheio de vida, né? Eu diria que ele tem mais energia do que eu mesmo, e ele assim, alguém espetacular. Na hora que o pastor Nazareno me disse assim, ora por mim, eu não sei o que fazer, meu pastor morreu, 57 anos, um homem também que se cuidava, um homem assim que era um mestre na palavra, uma pessoa especial. Eu chorei, gente. Eu chorei por duas coisas. Primeiro, eu chorei porque foi uma perda para o reino. Agora, eu estou falando do meu ponto de vista, porque Deus é soberano e sabe todas as coisas, e eu me submeto à soberania de Deus. Mas, para mim foi uma perda não ter mais novas mensagens daquele homem, não escutar mais novos ensinamentos dele. Então, para mim, eu chorei por causa dessa perda. E pastor Fernando Carvalho também era um amigo para mim. Chorei também, em segundo lugar, porque eu fiquei pensando, se fosse o meu pastor, o que eu ia fazer da minha vida? Eu sei que eu ia ter que continuar, eu sei que eu ia ter que continuar o meu caminho, mas meu pastor para mim não é só pastor. Eu vejo nele uma figura de um pai, eu vejo nele paternidade. Então eu fiquei pensando, meu Deus, se isso acontecesse com o meu pastor, o que eu faria? O que eu faria, Senhor, se eu não tivesse pastor Joaquim comigo? O que eu faria? Isso me fez pensar sobre algo. Às vezes nós honramos pessoas só depois que elas se vão, só depois que elas morrem. E aí a gente honra, a gente elogia, a gente faz homenagem, mas eu quero chamar a tua atenção essa noite para o fato de que nós precisamos honrar as pessoas que ainda estão conosco. Os nossos amigos, os nossos irmãos em Cristo, a sua esposa, o seu marido, os seus pais, os seus filhos, os seus líderes, os seus pastores. Então, nós precisamos exercer honra, porque honra é um princípio que todos nós precisamos viver. E o conceito, assim, um conceito simples para a gente poder entender o que significa essa palavra, honra, é um princípio de comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos, como a honestidade, a dignidade, a valentia. Sabe, você honra pessoas por quem elas são, não pelo que elas podem te dar. E a valentia é uma dessas características, sabe? A gente honra o corpo de bombeiros que
entra no meio do fogo para salvar vidas. Você honra pessoas que se sacrificam. Você honra pais que às vezes deixam de comprar uma calça para si, para comprar para o filho, que deixam de comer para dar de comida a um filho, que deixam de fazer algo que queriam fazer para honrar a sua família. Então nós honramos a dignidade, nós honramos a valentia e outras características que são consideradas socialmente virtuosas. E nós aprendemos sobre esse valor. A honra é uma qualidade moral que leva uma pessoa a cumprir os seus deveres próprios relativamente a terceiros, ou seja, você vive honra para fazer algo para os outros. Agora, você tem que entender que honra não é só uma mão que vai, mas honra também é uma mão que vem. Quando você honra, você também está plantando e você vai colher. E você também honra a si mesmo. Você não honra só as pessoas, você honra você mesmo. Mas tem muita gente se desonrando. Você se desonra quando você mente. Você se desonra quando você promete e não cumpre a sua palavra. Você se desonra quando veste uma roupa que não valoriza o teu corpo e que não te protege. Você desonra a si mesma quando você tem relação sexual com alguém com quem você não é casada ou casado. Você faz algo contra o teu corpo, contra o Senhor, e você desonra isso na sua vida. Você se desonra quando você chama palavrão, xinga e fala coisas que te depreciam. Você se desonra de várias formas na sua vida. Você se desonra se você não honra seu cônjuge. Se você não honra seu marido ou sua esposa, você se desonra, porque num casamento, se o marido perde, a esposa também vai perder. Não tem essa de eu sou o marido, eu estou bem, minha esposa está mal, ou está tudo bem para mim. Não. Casamento é algo tão íntimo e tão poderoso que se sua esposa está mal e você tem que sair ao encontro e à ajuda e ao apoio dela. Então, se você não honra isso, sua esposa, seu marido, você desonra a si mesmo. E a honra é como o barro, né? Antigamente tinha que usar barro, hoje em dia nem tanto, porque tem uma química que você usa para ligar o cimento com a areia, né? Então você consegue fazer lá a mistura sem barro, mas antes o barro, ele era o que dava a liga entre o cimento e a areia, para formar ali aquela mistura, para você construir alguma coisa. Então a honra é como se fosse esse barro, ele liga as coisas, ele manifesta, é uma manifestação do amor. E entenda uma coisa, que honrar não é só dizer eu te amo. Honrar é você ter uma atitude de honra, né? Minha esposa fazendo aniversário, então fui até uma loja, comprei uma xícara amarela, porque se você não sabe, ela ama a cor amarela. Mas por favor, não dá um monte de coisa amarela para ela, vai ficar tudo amarelo lá em casa. Ela gosta, mas eu não gosto muito, não. Então, ela gosta. Eu fui comprei uma xícara amarela com pires, bem legal. Aí coloquei uma foto que a gente tem num porta-retrato. Comprei uma plantinha assim, bem pequenininha, que ela gosta disso também. E aí preparei lá em casa hoje de manhã uma mesa para quando ela acordasse, está tudo pronto lá para ela. E foi tão de Deus que o pessoal aqui da igreja se reuniu e mandou lá para casa uma cesta de café da manhã. Eu gosto dessas coisas porque eu sou beneficiado, né? É para ela, mas acaba me atingindo. Então, uma coisa de Deus. Aí a irmã, pastor, eu vim trazer um negócio para a pastora. Com certeza, subiu, me entregou com o marido aquela cesta. E aí, meu irmão, minha mesa ficou sensacional, né? E eu estava pensando em fazer, eu não sei cozinhar, então vou fazer um café com leite, vou inventar alguma coisa. Mas agora tinha de tudo. Aí eu chamei, acordei, né? Daquele jeito que o marido tem que acordar a sua esposa, não é gritando, acorda logo e levanta, não.
É amor, né? Irmão, sabe o que você faz? Acorda a tua esposa cantando. Ah, pastor, meu marido é desafinado. Mas quando tem amor, funciona. Funciona. E aí, acordei, olha, tem algo para você. Quando ela chegou, estava tudo pronto. Quando você honra alguém, você honra mais do que dizer eu te amo, porque a honra, ela é uma manifestação também do amor. Você honra com atitudes que são práticas. A honra é um dos princípios mais importantes da vida. Nossa sociedade sofre muito por causa da quebra desse princípio. Nós devemos e precisamos honrar a Deus e as pessoas. Você sabe que a cruz, dá uma olhadinha lá, ela tem uma simbologia. Você pode virar, ela tem uma simbologia. Essa trave vertical, ela simboliza o nosso relacionamento com Deus. Essa trave horizontal, ela simboliza o nosso relacionamento uns com os outros. Eu e você, nós somos igreja, e nós nos relacionamos com o Senhor. Tem uma simbologia aí, e você precisa entender que Deus então nos chama para viver essa simbologia, ou seja, amar as pessoas e amar o Senhor. E como eu disse, alguns só se lembram de fazer isso no leito de morte, ou só declaram seu amor depois que a pessoa que ama se vai. Nós temos que mudar essa realidade hoje mesmo nas nossas vidas. Hoje mesmo, você está ouvindo isso? Hoje mesmo. Então a gente brinca, né? A gente brinca, mas é verdade. Se você ama esse irmão, paga para ele hoje uma pizza. Irmão, é verdade. Esses dias eu estava comendo no churrasco ali da minha mãe, do Elmir, e um irmão estava lá aqui da igreja. E aí eu tive o desejo de pagar a conta dele sem ele saber. Então paguei minha conta dele e fui embora. Depois ele me liga: pastor, o senhor foi embora sem me falar, pagou minha conta. Falei: irmão, eu fiz isso de coração para te abençoar. No outro dia eu estava lá almoçando com a minha esposa e meu filho. Na hora que eu fui pagar, o Elmi me disse: já pagaram a tua conta. E um outro casal, que nem é da igreja, nós nem somos amigos assim, só conhecido de falar oi, bom dia, tinha pagado a minha conta. Aí eu falei: se eu soubesse, tinha comido mais. Brincadeira, não falei isso não. Mas eu fiz e eu recebi. Irmão, isso já aconteceu tanto comigo, de eu estar num lugar e alguém pagar minha conta, mas eu faço isso também pelos outros. Então, brincadeiras à parte, leva esse seu amigo hoje, honra a vida dele. Esses dias eu vi um cozinheiro dizer assim: eu, quando sento para comer, só como com gente que eu gosto, porque comida para mim, comer é um ato sagrado. Então eu sento para comer com gente que me faz bem. Eu achei interessante. Agora, claro que nós cristãos não temos esse luxo. Às vezes você tem que sentar com alguém que você não gosta muito, mas você está se esforçando para amar, para abençoar. Mas leva alguém que você ama hoje para você honrar a vida dessa pessoa. E olha que a honra é algo que precisa ser praticado. Eu, por exemplo, tenho tentado viver isso com uma família chamada Família Raiz, que é a família dos meus pastores. Eu espero que pastor Joaquim viva muito tempo, ele só tem 63. Espero só isso, pastor Amélia. E eu espero que ele viva muito, mas eu já disse para ele: pastor, espero que o senhor viva muito, mas se um dia chegar a sua hora, eu vou ter prazer e honra de me submeter a Rodrigo, que é quem vai assumir o Angelim e a aliança. Então, eu vou me submeter com toda alegria ao filho dele. Nós temos uma aliança. Honra é também parte de uma aliança. Agora, não confunda honra com bajulação. Tem gente que está bajulando ao invés de honrando. Eu vou te dizer a diferença agora. O que é bajulação? É algo que você faz porque você tem um interesse.
É aquele aluno que leva uma caixa de chocolate para a professora porque tirou nota vermelha. É aquele filho que chega e diz: pai, como eu te amo, pai. Pai, como o senhor está bonito hoje. Depois que ele faz todo aquele elogio, ele diz assim: o senhor tem R$ 5 aí? O senhor tem R$ 10 aí para mim? Eu vi um carrinho ali novo. Eu vi um joguinho ali. Agora, honra é diferente. Honra é aquilo que você dá em gratidão pelo que você já recebeu. É quando você diz assim: Jesus, eu te honro nessa noite, Senhor. Não é porque o Senhor pode me dar algo, é porque o Senhor já fez tudo por mim. O Senhor já deu sua vida na cruz do Calvário por mim. E olha que alguns cristãos, alguns evangélicos estão tendo uma conduta diante de Deus, não de honra, mas de bajulação, de barganha. Olha lá, Senhor, estou aqui, estou te dando o meu melhor, o Senhor está vendo, né? Como se Deus ficasse nos devendo alguma coisa. Eu quero te ensinar essa noite a assumir na sua vida com Deus uma conduta de honra e também com as pessoas. Não é bajulação, é honra. É quando você entrega a alguém algo porque ele é importante na sua vida. E olha que honra vai muito além de um sentimento. Sabe quando o teu marido te chateou, mas ele chegou em casa e você, mesmo chateada, coloca a comida dele no prato como você faz qualquer dia e serve? Você está com raiva, você está nervosa, você não queria fazer aquilo não, você queria jogar a comida na cabeça dele. Mas você entende que você é a esposa e que você então tem que honrar. Você precisa honrar acima de uma emoção, porque a honra, ela não é só um sentimento, ela pode também ser como algo que move a emoção, mas ela é uma decisão. Você não honra alguém só porque ele é legal, você honra porque isso faz parte de um princípio, e as pessoas que querem colher isso, vão viver esse princípio. Se o teu pai te disse não, não é por isso que você vai desonrá-lo. Você honra alguém também pelo seu histórico. Gente, nós temos muitas vezes julgado as pessoas por causa de um momento. Nós precisamos ver o histórico. A gente precisa também analisar. Então, que tipo de honra nós temos vivido? Eu sou de um tempo em que os filhos, e eu sou jovem, por favor, mas eu sou de um tempo em que os filhos pediam a bênção dos pais. Era um costume estabelecido. Eu não sei, eu acho que na Paraíba tinha mais isso para lá, né? Mas até hoje eu faço isso, e eu tento implantar isso na minha casa. Os nordestinos são, eu acho que melhores com isso aí, é uma coisa mais cultural, para a gente aqui nem tanto. Mas o João acorda, você sabe como criança acorda às vezes, nem sempre ela acorda já com toda a força, ela vai, abre um olho, depois de uns 2 minutos abre o outro, né? Aí o João acorda e sempre ele lembra: bom dia, pai, a bênção. Bom dia, meu filho, Deus te abençoe. Mas ele esquece às vezes. Mas ele diz: bom dia, pai. Não diz mais nada. Eu falei: bom dia, Deus te abençoe. Aí ele diz assim: ah, sim, a bênção. Então, eu até agora não desisti de tentar implantar isso aí na minha casa. Nós também vivemos um tempo antigamente em que os homens abriam a porta do carro para as mulheres. E eu confesso para você que a única vez que eu ainda faço isso é quando a minha esposa faz as unhas. Porque quando a mulher faz as unhas, 3 dias para secar. Eu já tenho isso por experiência. 3 dias depois, meu Deus do céu, borrou. Meu Senhor, que esmalte é esse, meu pai? Não, tem um problema com isso aí, não está dando certo. Então aí você abre a porta do carro, porque ela vai entrar assim. Aí quando ela senta, ela diz assim: amor, puxa o cinto para mim. Aí você...
Chegou em casa, tira o cinto aí. Você serve, abre a porta de novo, tudo para não borrar a unha, não é assim? Mas a gente está perdendo isso. Hoje em dia, se um homem fizer isso com a esposa, às vezes ela diz assim: "Hein, tu está querendo o quê? Tem alguma coisa estranha aí. Vai me pedir o quê? O que é que tu quer que eu faça?" Porque não há mais um costume de honra. Nós também vivemos um tempo em que as pessoas cediam seus lugares nos ônibus, ou cadeiras de espera numa clínica. Hoje, se um homem se levantar para ceder a cadeira no ônibus, ou numa clínica, num metrô, alguma coisa assim, é arriscado a pessoa desconfiar. Rapaz, eu acho que esse homem é um estuprador. Deve ser um maníaco aí, um psicopata. Porque é raro, hoje em dia, nós vivermos esse tipo de conduta. O cara está lá sentado e ele vai deixar a mulher em pé e ele vai ficar lá sentado. E não é só com pessoas jovens, especialmente com os idosos. A gente honrava mais os idosos, para que eles se sentassem, para que eles tomassem o lugar. Mas isso tem se perdido. Eu quero dizer para vocês essa noite: nós, a igreja do Senhor na face da terra, precisamos resgatar o princípio da honra. Nós precisamos trazer de volta. Nós precisamos resgatar isso para a nossa igreja, para a igreja do Senhor, para as nossas famílias. Então, para de viver assim. Nós vamos parar para refletir sobre o que tem acontecido, por exemplo, no Brasil: políticos sem honra, profissionais sem honra. O que tem acontecido até dentro das igrejas, pastores e sacerdotes que têm negociado a sua honra. A honra tem sido corrompida e assim a postura de muitos tem sido afetada, porque honra não é só teoria, é postura, é atitude, é escolha. A honra, ela se relaciona diretamente com a honestidade, com a integridade. Sabe quando você escuta assim: fulano é honrado? É como se você estivesse dizendo assim: olha, fulano, quando ele fala, ele cumpre. Se ele comprar, ele paga. Se ele prometer, ele vai realizar. Então, você vê pessoas honradas, e a gente usa esse termo: fulano é uma pessoa honrada. E a honra, além de te trazer uma postura, ela te faz ser alguém que luta por aquilo que você acredita. Ela te faz lutar por aquilo que você tem convicção no teu coração. A palavra de Deus, por exemplo, ela diz que a gente tem que estar preparado para falar da nossa fé quando a gente for questionado sobre ela. Eu estou estudando uma matéria agora chamada Teologia e Sociedade. E essa matéria fala sobre o fato de que o teólogo, o cristão, ele precisa trazer um evangelho contextualizado para alcançar as pessoas nos dias de hoje. E nós precisamos resgatar no evangelho esse princípio de honra para valorizar as pessoas. Valorize um gari na rua, porque ele está limpando a cidade para você. Eu estava falando aqui outro dia, não sei quando, mas lá no GC em Belém, fica na José Malché, então quase sempre o pessoal os garis passam recolhendo o lixo da avenida, na hora do GC. A gente sabe porque vem aquele mau cheiro do lixo, e aí eles param o caminhão, e quase sempre, eu acho que já aconteceu umas 2 ou 3 vezes, eles desceram para lanchar conosco. E a irmã Socorro, muito solista, entra aqui, e eles vêm. Uma vez a gente orou por eles, aí eles já vêm com a mão estendida para apertar a tua mão, né? Aí você pensa: rapaz, ele estava pegando os sacos de lixo. Aí você aperta a mão: bem-vindo, que bom que você está aqui. Aí come bolo, come torta, come alguma coisa, fica por ali, e depois eles se vão. Mas se não fosse eles, como que estaria a nossa cidade hoje? Houve um tempo que a honra se estabelecia como num fio do bigode, né? Puxava aqui, colocava aquilo ali naquele papel e estava valendo aquele negócio.
Mas hoje a gente vive uma época em que a gente precisa avaliar todo mundo e perceber cada um para saber se ele é digno. Hoje a falta de honra tem sido absurda e muitas pessoas estão colhendo as consequências disso. Escute isso: honra se ensina, não se cobra. Você ensina principalmente com as tuas atitudes. Seja o exemplo que os teus filhos precisam sobre honra. Seja o exemplo que eles precisam na sua casa. Eu gosto muito, porque às vezes quando o culto termina, tem algumas crianças que vêm me abraçar. E, por favor, não estou generalizando, tá? Mas quando o filho de alguém vem me abraçar, eu sei que essa pessoa fala bem de mim na casa deles. Porque você vê como a criança vem falar comigo, né? E abraça. Pastor, meu filho só quer um abraço teu antes de ir embora. Tem umas 3 crianças aqui na igreja que quase sempre fazem isso comigo. E eu me sinto amado por elas. Então eu me sinto honrado pela atitude daquela criança e pelos pais também. A honra se relaciona com as escolhas que nós fazemos. Você sabe quando alguém diz assim: olha, eu vou manter isso aqui porque foi meu pai que construiu. Eu vou manter essa promessa, eu fiz para o meu pai, ele não está mais aqui, mas eu vou manter essa promessa para ele. Vou manter essa promessa viva, porque foi algo que eu prometi, eu vou honrar isso até o último dia da minha vida. A honra, ela está diretamente ligada à autoridade, não à imposição do autoritarismo. A honra deve partir do coração, e o amor, ele tem também como uma de suas manifestações a honra. Você vai ser honrado por aqueles que veem na tua vida a postura de honra, teus filhos, tua esposa, teu marido, teus amigos, as pessoas que fazem parte da sua vida, porque vão ver em você essa postura. Você honra também, você se honra, você ama os outros, você também ama a si mesmo e se guarda. Mas quantos que por causa da desonra foram destruídos ou tiveram sua família destruída, que traiu a esposa, que traiu o marido? E se você está aqui e se encaixa nisso, eu oro para que Deus te cure, para que você perdoe e restaure a tua casa. Mas muitos lares foram destruídos também por falta de honra, e honra no dia a dia. Olha, tem muito marido aqui que não diz mais para a esposa, sabe o quê? Quando ela está se arrumando para vir para a igreja: como você está bonita hoje, não é? Como você está bem hoje. Eu lá em casa, por exemplo, eu gosto mais do cheiro da minha esposa do que do perfume que ela usa. Dá para entender? Então, eu falo: você é mais cheirosa do que esse próprio perfume, né? E hoje eu me senti muito, muito assim, abençoado, porque a gente estava vindo de lá, não, a gente estava no quarto céu, mas como você é bonito, hein, amor? Falei: poxa, às vezes a gente fica até nervoso, né? Fica assim, sem saber o que dizer. Parece que está começando a namorar. Eu vou falar para você, o legal do casamento é quando você continua casado com a namorada. Você casou, mas ela não deixou de ser aquela namorada, sabe? Existe aquele amor, aquela paixão dentro do seu relacionamento. Eu quero profetizar isso na tua casa. Na tua casa, não estraga o teu casamento. Realmente honre sua esposa, seu marido. Como você está bem hoje? Eu acho isso tremendo. Uma irmã ligou para minha esposa e disse assim: pastora, eu quero participar do retiro de casais, mas a senhora não está entendendo, meu marido ronca. Não tem problema, irmão. Não tem problema, está tudo certo. Ela disse: pastora, a senhora não está entendendo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: meu marido pode dormir no carro? Rapaz, a coisa é grave. Será? Se não, vamos dar um jeito. E eu lembrei, tomara que ele nunca assista essa pregação, mas eu viajei com o pastor Joaquim, fomos para Cuba, uma viagem missionária, lá para o meio do mato, um acampamento de missionários. Aí eu chego lá, e os meus colegas pastores me recebem com alegria tremenda. Pastor Heber, você aqui, primeira vez, que alegria. Nós nos reunimos e decidimos te honrar.
você hoje vai dormir com o reverendo. Opa, rapaz, olha, nós todos vamos ficar nesse quarto e você vai dormir ali com o pastor Joaquim naquele outro. Tinha uma cama de casal, ficou para o pastor Joaquim, que ele é grandão, eu fiquei na de solteiro. Mas quando ele começou a dormir, eu entendi por que eles me colocaram lá. Fizeram de pirraça. Não era um ronco, irmão, assim, comum, né? Tanto que uma vez a gente viajou juntos e ficamos num hotel, quarto com quarto, eu num quarto com a minha esposa, ele com a pastora Rose no outro, e a gente ouviu o ronco no nosso quarto. Irmão, aquilo atravessou a parede. Mas você sabe que eu dormi tão bem naquele acampamento, eu falei assim: Senhor, não tem mais jeito aqui, o pessoal já me enganou. Mas pastor Joaquim dormia falando em línguas, orando, de madrugada orando, de manhã orando. Eu falei: meu Jesus, estou dormindo com um anjo. É um anjo, meu pastor é um anjo. Dormi, e teve um dia que eu já estava tão acostumado, dormindo tão bem, que um dia eu acordei, ele estava me olhando, rindo, né? Aí eu falei assim: o que foi, pastor? Meu filho, você estava sonhando com o quê? Falei assim: olha, pela primeira vez, pastor, na vida, eu dormi uma noite inteira sem sonhar com nada. Ele disse assim: não, você sonhou com alguma coisa, porque você passou a noite achando graça, né? Eu falei: olha, não me lembro. Aí, minha esposa diz assim: pastora Rose, pastora, a gente ouviu o pastor Joaquim roncar, como é que a senhora consegue dormir? Ela disse assim: minha filha, se Joaquim não roncar, é que eu não durmo. É muita honra no meio desse amor. Quando ele ronca, embala meu sono, tá? Agora, como que você tem reagido com seu marido roncador? Sai daqui, pelo amor de Deus, vai dormir na sala, né? Como que está sendo? Nós temos uma amiga que ela é bem grande, ela era jogadora de vôlei na seleção brasileira, né? A pastora Nath, ela casou com o Fabinho, que é quase a metade do tamanho dela. Ele é um japonesinho bem pequenininho. Ela disse para nós que ele é pequeno, mas o ronco é de gente grande. E ela disse assim: olha, pastor, quando o Fabinho começa a roncar, eu só pego ele assim e viro na cama. Ela é grandona, pega ele e diz que vira na cama, está resolvido, ronca para o outro lado. Mas a honra, ela vai muito além do que um sentimento, é uma escolha. Meu marido ronca, não, mas eu vou honrar ele. Eu vou honrar o meu marido. Jesus, me ajuda. Você pode ter uma técnica, compra um fone de ouvido, né? Põe uma música, até que você, sei lá, vai adormecendo. Mas você precisa exercer na sua vida. Judas, ele desonrou Jesus com a sua traição. Você sabe que Jesus até o último momento disse para ele: Judas, o que tu tens aqui, meu amigo? Jesus não era hipócrita. Quando ele chama Judas de amigo naquele momento, ele estava dizendo: olha, eu esperava algo, né, como se ele dissesse humanamente, o seu lado humano. Não era isso que eu esperava. Eu acho que ainda tinha alguma coisa desse tipo. Não quero pregar nenhuma heresia aqui, mas meu amigo, você está aqui, não era para você estar fazendo isso. Sansão, que desonrou seu voto de nazireu, ele não podia se deitar com mulher estrangeira, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar num animal, em alguém morto, porque na época isso era desonroso. Mas ele fez tudo isso, contou seu segredo, se prostituiu e comeu o mel de um leão morto na estrada. Como eu disse, nós temos desonrado muitas vezes nossas famílias, nossos patrões. Irmão, você pode não ter votado no Bolsonaro, e eu te respeito por isso, mas você também não pode querer a desgraça do Brasil só porque quem está governando não foi a sua escolha. Eu quero te avisar que se você desejar a desgraça do governo,
nós que moramos dentro do Brasil vamos afundar também com isso. Então, se você quer honrar o seu país acima de um governante, a nação em que você nasceu e ama, você tem que orar até por quem você não elegeu. Ele está eleito. Então você tem que dizer: Senhor, ajuda esse homem a governar bem. Porque se ele governar bem, minha família vai ser abençoada, minha igreja vai ser abençoada, as pessoas que eu amo, minha empresa vai ser abençoada. Agora tem gente que está torcendo pela desgraça dele, porque não votou nele. Entende que você está torcendo para afundar. Você percebe isso? A desonra também se relaciona com a ingratidão. Muitos, por falta de gratidão, acabam desonrando as pessoas que amam, acabam não valorizando o que já conquistaram. Gente, nós precisamos aprender a ser gratos a Deus. Seja grato a Deus pela sua família. Seja grato a Deus pelo trabalho que você tem. Seja grato a Deus pela igreja que você faz parte. Seja grato ao Senhor pela sua vida. E honre ao Senhor por isso. E a honra e a obediência, elas caminham juntas. A Bíblia diz que toda alma, em Romanos 13, esteja sujeita às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Aí você está indo no seu carro, de repente tem uma blitz, né? Aí o policial manda você descer do carro e diz assim: posso fazer um teste do bafômetro com você? Aí você diz assim: que conversa é essa? Eu sou um cidadão, eu pago meus impostos, tá? Eu cumpro minhas obrigações, eu honro as leis e tal. Não era bom você só dizer assim: posso, não tem problema não. Aí o policial vai olhar e vai dizer assim: esse aqui está liberado, não tem álcool não, no sangue, no bafo, pode ir, senhor, o senhor está liberado. E você sai de lá como uma pessoa honrada. Mas por que a gente faz confusão com as nossas autoridades? Olha o que a Bíblia diz: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Se você tem essa liberdade, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: eu quero te honrar mais, meu irmão. Você é uma bênção para o reino de Deus. Você é um presente da parte de Deus, para minha família, para minha vida. Eu quero te honrar mais. E o que é interessante é que a gente está querendo ser honrado, não é verdade? Fulano não faz isso por mim, fulano não faz aquilo. Mas eu quero te dizer que honra também, para ser colheita, tem que ser plantação. Você está entendendo? Então, para você ser honrado, você precisa primeiro honrar. Eu, quando olho para minha esposa, eu vejo quase 15 anos de convivência. Nós tivemos muitos momentos difíceis nesses quase 15 anos juntos, principalmente nos 12 que nós somos casados, e vamos completar 13 agora no início de 2020. Eu olho para ela, e ela para mim não é só um momento, é uma história. Tem maridos que, quando a esposa começa a envelhecer e o corpo começa a não ser mais o corpo que ela tinha quando era jovem, procura outra, porque esquece a história daquela mulher ao lado dele. Ela desgastou o corpo dela te ajudando, tendo teus filhos, trabalhando para te abençoar. E agora que ela não é mais tão jovem, então você escolhe desonrar a história dessa mulher que gastou a vida ao teu lado. E isso vice-versa, isso vale para todos nós. Pastor, como eu posso exercer honra de maneira prática? Honrando a Deus. Você sabe que há um momento lá em Mateus 13, a partir do versículo 54, que diz: e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles. Está falando de Jesus, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Mas alguém disse assim sobre Jesus: não é este o filho do carpinteiro, de José?
E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, e não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Jesus queria ensinar e fazer milagres, mas as pessoas disseram assim: mas quem é esse Jesus aí? Ele não é filho de José carpinteiro? Ele não é carpinteiro também? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Jesus foi desonrado com o descrédito daquelas pessoas, e por isso também não pôde operar muitos milagres. Eu te pergunto, como você tem honrado a sua família? Tem marido, tem pai, tem gente que sai da sua casa para atender um amigo, para levar ao hospital de madrugada, mas se a esposa passar mal e dizer assim, me ajuda, ele diz assim, vai dormir. Mas ele vai ajudar os de fora. Ele vai ajudar alguém que nem é do sangue dele, que não é parente, mas para ajudar às vezes alguém como um filho, a esposa, o marido, um irmão. Então as dificuldades são inúmeras. Honre as pessoas da sua família, honre as pessoas da sua casa, sirva essas pessoas ainda com maior excelência do que os de fora. Me lembro de uma vez que o João Pedro perguntou assim: pai, por que a gente está no restaurante? A gente só vai em restaurante quando tem um pastor de fora pregando. Aí eu tomei aquele susto com Edilane, porque realmente a gente só ia a um lugar quando alguém de fora estava aqui, e a gente fazia para honrar a vida daquela pessoa. Mas eu falei, Deus, eu preciso fazer isso pelo João, eu preciso fazer isso pela minha família. O que você está fazendo para a sua família? Você honra servindo, cuidando, saindo em busca dos que estão perdidos. Você sabe que ultimamente eu tenho visto tanta gente na rua que já se converteu aqui, mas que hoje está desviado. Se você conhece alguém que já andou com você na igreja, mas que hoje está desviado, me ajuda em busca dessas pessoas. Me ajuda a honrar a Deus, servindo essas pessoas e as resgatando. Por que alguém se recusa a cuidar dessas pessoas? Uma pessoa assim não vai honrar a Deus com a sua atitude. Então sirva, honre contribuindo, com a nossa fidelidade financeira, também ofertando, dizimando, contribuindo, abençoando outras pessoas, servindo com as nossas finanças. Honre também obedecendo. A honra e a obediência, elas andam juntas. Você sabe, nem sempre pastor Joaquim, tudo que ele faz eu concordo. Não estou falando de pecado, de caráter, não estou falando de nada disso, mas às vezes ele toma uma decisão em relação à aliança de pastores, que às vezes eu não concordo, mas eu decido obedecer. Sabe o que eu penso? Cara, meu pastor é um homem de Deus. Eu até contei para vocês uma vez a história de que eu estava passando por um momento muito difícil na vida, na igreja, no ministério. Liguei para ele, achei que ele ia dizer assim, vai orar, vai ler tal lugar da Bíblia, vai jejuar. E aí teve uma hora, claro, tudo isso é importante, mas ele, direcionado por Deus, disse assim, meu filho, tem cinema na tua cidade? Falei, tem, acabou de abrir lá no Yamada Plaza. Então pega a tua esposa e vai assistir um filme de comédia. Quando eu desliguei o celular, o telefone, eu disse, meu pastor não está com Jesus hoje. Que conselho é esse, meu Deus? Eu estou ligando, eu estou numa aflição, pensei que ele ia fazer uma oração de fogo, né? Vai orar mais, mas ele falou, vai no cinema. Mas aí aquela coisa vem no meu coração, de coisa de Naamã, né? Quando o servo disse para eles, vem cá, se Eliseu mandasse tu fazer uma coisa mais simples, não fazia? Fazia. Então por que tu não dá esses 7 mergulhos no Jordão? Aí eu falei assim, rapaz, meu pastor nunca me deu um conselho ruim, eu vou seguir esse negócio. Liguei para minha esposa, vê aí se está passando um filme, estava passando aquele Gente Grande, né? Gente Grande 1. Aí eu, vamos assistir esse filme.
Fomos. Irmão, eu estava arrasado, eu estava triste, eu estava cheio de problema. Mas eu ri tanto com aquele filme. Eu ri, que eu chorava. Que quando eu saí daquele cinema, eu queria fazer alguma coisa para Deus. Minha energia tinha sido resgatada. Eu então entendi o que pastor Joaquim queria me ensinar. Você não é só espírito, você é corpo e alma também. Às vezes você precisa rir, contar uma piada boa de crente, para rir, se divertir, fazer alguma coisa saudável. Então assim, nós precisamos entender que obediência é importante na honra. Eu olho para o meu pastor e eu falo, eu não concordo 100% com isso, mas se ele está dizendo, eu vou obedecer. Porque pastor Joaquim, para mim, eu repito, não é só um líder, é um pai. Eu olho para ele e eu digo, eu vou obedecer o meu pai. Eu obedeço. Nunca deu errado para mim em 12 anos. 12 anos, nunca deu errado para mim. Sempre eu fui tratado, abençoado e amadureci em alguma coisa. E parte do conceito de obedecer é realmente viver por amor o que Jesus ensinou. Vivendo a sua palavra. Vivendo aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz que a gente não pode ser só ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Honrando ao Senhor com a nossa fé, com a nossa vida. Você sabe que Jesus diz num certo momento, olha, você é meu amigo, você vai fazer aquilo que eu estou ordenando para você fazer. Aí você lê esse texto e pensa assim, Jesus está querendo impor a vontade dele. Jesus é autoritário. Não, sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, se você é meu amigo, o que é importante para mim, é importante para você. Porque honra é algo que você pratica, mesmo quando aquilo não é tão importante para você, tá? Aí você leva a tua esposa naquela loja no shopping, aí você fica gritando lá de fora, bora logo mulher, pelo amor de Deus. Irmão, deixa a tua esposa ser feliz, por favor. Tem mulher que nem compra, ela só quer olhar. Ela fica feliz em olhar na vitrine, mas deixa a mulher olhar com calma, irmão, por favor. Vai dar uma volta, vai tomar um café, rapaz. Glória a Deus. As irmãs estão felizes. Eita, eu arrumei confusão com os maridos hoje. Mas vou te dar uma dica. Às vezes eu digo assim para minha esposa, você quer olhar? Aí ela diz assim, quero. Olha, então é o seguinte, eu vou no cinema. Pego lá um filme de ação, alguma coisa assim. Vou assistir meu filme, quando termino eu ligo para ela, tá onde? Estou em tal loja. Tá bom, estou indo te encontrar. Você passou o seu tempo, vai se divertir, vai fazer alguma coisa, você volta depois, encontra com ela, ainda dá um presente para ela também. As mulheres cozinham para os maridos, a gente tem que dar uma recompensa, não é verdade? Tem que fazer alguma coisa, tá? Ah, pastor, não cozinho, então aprende a fazer alguma coisa. Eu me lembrei agora, meu filho estava no retiro de crianças, né? Pastora Lisânias lá, Rione, a turma toda. E não comia nada. Aí ficaram preocupadas, chamaram ele na cozinha, e pastora Lisânia disse assim, João, você não come nada, rapaz? Olha, nós estamos preocupados com você. Você quer que a gente faça alguma coisa? Pensando que ele ia dizer assim, faz um ovo aí frito. Aí disse assim, pastora Lisânia, tem salmão aí? Falei assim, mas meu Deus, meu filho, nós nem comemos salmão lá em casa. De onde que tu tirou isso? Irmão, honra a sua família. Você pode dizer glória a Deus, amém? E caminhando para a gente terminar, a Bíblia fala em Samuel, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Deus está falando, eu me sinto mais honrado com a sua obediência do que com algum sacrifício que você faça. Honre a Deus com a sua fé, honre as pessoas à sua volta,
plante algo na vida delas, honre a sua família. Dê um presente, diga uma palavra de carinho, faça alguma coisa para honrar as pessoas que você ama e que te amam também. Honre o seu pai e a sua mãe. A Bíblia fala que esse é o primeiro mandamento com promessa, e os filhos que fazem isso terão vida longa, uma vida longa abençoada sobre a terra. Não honre seu pai só porque ele é legal ou não é. A Bíblia diz que você tem que honrar, então honre. A Bíblia também fala que os pais precisam cuidar dos filhos, e a maneira que você tem para honrar seus filhos é ensinando a eles o caminho do Senhor. Cria teu filho no caminho que ele deve andar, e quando for velho não vai se desviar dele. Você quer honrar seus filhos? Ensine o amor que você tem por Jesus para eles. Seja um exemplo de um homem de Deus, seja um exemplo de uma mulher de Deus. Honre o Senhor também evangelizando e discipulando, cuidando de pessoas, ajudando cristãos a amadurecerem na sua fé. Esse também é um mandamento do Senhor. O que nós temos feito para que os outros sejam alcançados? Honre a sua cobertura e a sua liderança. Quando eu tive aquela notícia da morte do pastor Nazareno, eu fui até o meu pastor chorando, abracei ele, falei: perdão, pastor, eu preciso ser mais presente na tua vida, preciso demonstrar mais assim o amor que eu tenho. Ele disse assim: meu filho, fica tranquilo, nós temos uma aliança, mesmo morando em lugares diferentes, a gente tem uma aliança juntos. Mas eu disse: mesmo assim, pastor, eu preciso fazer algo mais pelo Senhor, porque quando essa pessoa que você ama se for, você não vai ficar com sentimento no coração. Eu podia ter feito algo mais, eu podia ter dito mais: eu te amo, eu podia ter honrado mais, porque a unção que você honra é a unção que você vai receber. Olha, eu tenho sido alvo da unção de Deus através da vida dos meus pastores, eu tenho sido alcançado, tem descido sobre eles e descido sobre a minha vida. Honre a sua igreja, honrando os seus irmãos. Quando alguém te contar alguma coisa, não sai contando por aí para todo mundo, não. Mas, irmão, por favor, para de desabafar no Facebook, não é lugar para isso, gente. Mas guarde o segredo do outro, proteja o seu irmão da fofoca, se coloque no lugar do outro. O que você precisa fazer para abençoar a vida dele? Você sabe que Davi, para mim, é um exemplo em muitas coisas, apesar dos erros que cometeu, e ele tinha uma aliança com Jonatas, mas Jonatas havia morrido. Ele se levanta um dia, já como rei, e diz assim: será que tem alguém da casa de Jonatas que eu possa honrar? E aí dizem para ele: olha, Jonatas tem um filho, Mefibosete, aleijado das pernas, não anda e tal. Davi manda chamá-lo e diz assim: a partir de hoje, aquilo que pertencia à tua família pertence a você, e você vai comer na minha mesa. Eu me lembro de uma história do pastor Silas Malafaia, que, sei lá, 30 anos atrás ou mais, começou um programa de TV que alcançou aí o Brasil inteiro. Mas na época ele conta que ele tinha um Fusca, e ele precisou vender o Fusca para poder pagar o programa na TV. Ele não tinha mais dinheiro. E um irmão da igreja chegou para ele e disse assim: pastor Silas, Deus mandou eu honrar a tua vida pagando o teu programa de TV para você pregar o evangelho. E aquela pessoa financiou o pastor Silas Malafaia por um tempo. Agora pensa, passou-se muitos anos, aquele irmão morreu, faleceu, e alguém disse para o pastor Silas Malafaia: pastor Silas, não sei se o senhor sabe, mas o neto daquele irmão que pagava o teu programa vai se casar e não tem onde morar. Ele disse que veio assim como uma flecha no coração dele. Ele tinha um apartamento lá no Rio de Janeiro, chamou esse irmão e disse assim: olha, eu não te conheço, mas eu conheci o teu avô, e o teu avô financiou meu programa de TV logo que eu comecei, e eu não tinha dinheiro para nada, e em memória e honra ao teu avô,
eu quero te dar um apartamento de presente para você se casar. Entenda que eu não estou fazendo por você, estou fazendo em honra à memória de alguém que um dia me honrou com aquilo que tinha. Como nós temos procedido com a honra àqueles que nós amamos, a honra à obra de Deus. Como que tem sido isso no teu coração? Eu quero ler um último texto, que está em 2 Timóteo 2,20, que diz: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eu finalizo a minha ministração te perguntando: que tipo de vaso você é? Para honra ou para desonra? Eu relutei muito em falar isso, mas eu decidi falar. Ontem eu fiquei tão triste quando eu vi alguns irmãos no show de Sandy Júnior. Eu fiquei parado e pensando: Deus, aonde é que a gente vai parar? Ah, pastor, é só música assim, infantil, música romântica. Eu quero ver você falar em línguas e orar a Deus escutando Sandy Júnior. Eu te pergunto, para quem essas músicas foram feitas? Foi para Deus? Que efeito você vai causar nas pessoas que amam Jesus e que conhecem você? Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, eu posso, mas nem tudo me convém. Se comer carne escandaliza um irmão, então não coma. Deixa para comer em outro momento que você não está com ele. Eu acho engraçado, e as pessoas ainda postam na internet como se estivessem fazendo uma coisa boa. Jesus iria para o show de Sandy Júnior? Ele perderia tempo com isso? Pastor, o senhor é antiquado, é retrógrado. Olha, eu acho que tem coisas que não podem sair de moda, e nós como igreja estamos deixando o mundo entrar demais na nossa vida. A gente está se misturando demais com as coisas do mundo, e isso está fazendo com que a gente desonre o Senhor. Se você não concorda comigo, você tem todo o direito, mas eu te aconselho a orar. Pergunta para Deus se isso é bom. Pergunta para Deus se isso está certo, porque o Senhor nos chama como cidadãos do céu, como embaixadores do reino de Deus, para fazer a diferença. Então, irmãos, para mim como pastor, essa é uma coisa que nunca vai sair de moda, e por isso eu escolho o que vai fazer parte da minha vida. Essa também é uma forma que eu tenho de honrar o Senhor. Debaixo disso, dessa palavra, eu quero, junto com vocês hoje, honrar alguém que tem feito a diferença na nossa vida, que é a minha esposa, que é pastora dessa igreja. Quantas vezes eu vi minha esposa se sacrificar, às vezes o sono, às vezes o tempo em família, para poder ajudar, servir, cuidar de alguém. Quantos momentos assim difíceis nós tivemos nesses 12 anos, mas quanta graça e quanta bênção da parte de Deus tem sido derramada. Eu queria pedir para ela subir aqui do meu ladinho aqui. E eu queria que nós orássemos pela vida dela nessa noite. Ontem já fizeram lá uma homenagem às mulheres, fizeram um chá lindo. Mas eu gostaria que nós como igreja orássemos e abençoássemos a vida dela hoje. Então, você pode impor tuas mãos para cá.
eu queria que você, assim, liberasse palavras de bênção sobre a vida dela. Ela é pastora, mas ela também é gente. E eu queria que nós liberássemos essas palavras sobre ela. Libera uma palavra sobre ela como esposa, mãe, como mulher de Deus. Pastor Marcos, sobe aqui, faz essa oração por ela. Pai, nós te damos graças pela vida da pastora Edilane. O Senhor sabe como, falando em primeiro lugar como família, o quão ela é importante para nós, como minha cunhada, irmã da minha esposa, como ela traz alegria, inspiração, sabedoria. Falando de casamento, como ela veio para completar na vida do pastor Heber, no matrimônio, no ministério. Falando como filha, o exemplo, a inspiração, o cuidado que a mãe pode testemunhar. Falando como pastora, Senhor, centenas e centenas de testemunhas que poderiam também dizer a importância da sua vida. Junto nós oramos nessa noite pela vida dela, por mais esse ano, Deus, que ela vive para Ti, Senhor. Por mais esse ano passado na Tua presença, no Teu altar, em dedicação ao Teu chamado para a vida dela. Senhor, nós oramos, rogando as Tuas bênçãos, que sejam derramadas sobre ela, meu Deus, tudo aquilo que ela precisa para continuar a exercer com excelência esse chamado de mãe, de pastora, de filha, de esposa, de amiga, de conselheira, Pai. O Senhor conhece as necessidades no mais profundo do seu coração e te pedimos, Senhor, que o Senhor possa suprir cada uma delas, Senhor, que o Senhor possa abençoá-la sobremaneira, que ela possa, meu Deus, receber nesse momento dos céus o Teu cuidado, a Tua provisão, a Tua graça, o Teu favor, que ela possa receber agora, meu Deus, o carinho dessa amada igreja em que ela tem dedicado, meu Deus, não apenas parte do seu tempo, mas a sua vida, o seu coração por inteiro, meu Deus, para abençoar vidas. Nós oramos nessa noite como igreja te pedindo, Senhor, abençoa, Pai, a Edilane. Abençoa com as bênçãos dos céus, meu Deus, derramando sobre ela, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para oferecer e fazer na vida dela. É o que nós te pedimos, rogamos e agradecemos nessa noite, em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Aleluia. Eu queria que você ficasse próximo da sua família agora, né? Sua família mesmo, esposa, filhos. Ah, pastor, estou só. Não fica só. Se você está só, você tem irmãos em Cristo aqui. Você tem irmãos que são seus irmãos em Cristo. Eu quero fazer uma última oração, né, por nossas famílias, para que haja honra dentro da nossa casa. Pai, eu oro por uma atmosfera de honra dentro dos nossos lares. Honra do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos pais e os filhos, irmãos. Pai, eu oro por famílias que honram ao Senhor, que têm honra entre si e que honram como família ao Senhor. Eu repreendo todo espírito de desonra dentro de cada um desses lares e declaro um novo tempo sobre esse casamento, sobre esta casa. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos também, como igreja, a viver esse princípio, a plantar e a colher dele, porque o Senhor nos chama como para sermos vasos de honra. E eu declaro aqui essa noite que esse lugar está cheio de vasos de honra, que honram o Senhor, que honram o nome de Jesus, que honram a si mesmos e que honram as pessoas à sua volta. Eu quero abençoar esse lar, essa casa, essa família, pelo poder do nome de
Jesus. Amém. Abrace essa pessoa que você ama, dá um beijo nele, nela, e diz assim: eu amo você é importante para mim.